Que alegria você de novo por aqui. Eu estou muito feliz em te receber em mais um episódio do Youngcast. Você sabe muito bem que você já está se tornando aqui fiel. Eu vou ter que mandar a produção fazer um card de fidelidade para essa pessoa top que está sempre aqui me assistindo. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast Gospel que mais cresce nos últimos dias. Nós estamos aqui diretamente da nave chamada AlphaCast para a apresentação de mais um episódio do Youngcast. Se você é novo por aqui, relaxa. Esse é o momento que eu vou ter muita calma, muita paciência e eu vou esperar você se inscrever no canal. Clicou no botão de se inscrever? Agora clica aí no botão de ativar as notificações. Ativa as notificações porque toda vez que tiver podcast ao vivo ou toda vez que nós estivermos em estreia, você vai ser notificado que o que, produção? Que o quê? Que o Youngcast está no ar com toda a força e com novas experiências, novos convidados, como sempre. Hoje nós temos na produção o Gabriel. O Gabriel tá a 1000 por hora ali nos cortes. Então é o Gabriel que hoje vai levar aí essa imagem de qualidade para você até sua casa. Lembrando que você pode clicar aqui nesse botão aqui, ó, da engrenagem e colocar esse vídeo na qualidade máxima para você nos acompanhar aqui e ter um audiovisual muito legal aí na sua casa. Ó, seguinte, com certeza eu já sei disso, por isso que eu já falo, você vai querer enviar para os seus amigos algum corte que vai sair aqui dessa entrevista. Aí qual que é a dica, produção? Corre lá no Instagram, coloca aqui já, ó, aqui no meu dedo tá aparecendo um QR Code, você consegue apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você que, como eu, né, gosta de ser moderno e quer assistir pela TV, só apontar a câmera do celular e na descrição tem um link do nosso Instagram que você consegue ir lá e acompanhar todos os cortes dessa entrevista. Lembrando também que nós estamos no TikTok. Coloca aqui, ó, o TikTok, produção. Tá na tela? É só você apontar aqui, ó, o QR Code para esse códigozinho que tá aparecendo aqui. Vai lá no TikTok e acompanha tudo, porque o Youngcast está presente em todas as plataformas. André, eu não estou com tempo agora para assistir o Youngcast. Não tem problema, para tudo temos uma solução. Corre no Spotify, porque esse episódio aqui já está disponível em áudio no Spotify. E aí você pode ouvir o Youngcast trabalhando, indo para o trabalho, cuidando dos seus filhos, fazendo aquele churrasco com a família. Você pode nos acompanhar. Fechou? O Youngcast, como sempre, convidados especiais. Esse convidado aqui é um convidado top. Eu tive que brigar muito com a assessoria dele. Passamos, produção, um bom tempo brigando com a assessoria para achar data, porque a agenda dele é muito corrida, mas nós conseguimos e nós aproveitamos que ele está aqui por Alphaville para fazer essa entrevista com vocês. Os cristãos, vem cá, ó, os cristãos. Eu sei que com certeza você já chegou da sua casa um certo dia do trabalho e aí você colocou um DVD e você viu lá um menino, um jovem menino de voz fina pregando pra você, ou você já ligou lá na TV, na Sônia Abrão, e aí você olhou e falou, cara, legal, um menino pregador. Esse menino cresceu e ele está com a gente aqui hoje. De quem você está falando, André? Esse nome aí que vocês viram na descrição. Ele que é o esposo da Jennifer. Deixa eu já mandar um abraço. Jennifer, Deus abençoe você. Pai do Moses, que depois eu quero entender aqui esse nome. Né? O brasileiro tá enjoado demais, produção. Eu quero entender esse nome. Ele que fez 31 anos recentemente. Foi capa do jornal Globo no ano de 2007. Ele é pastor, missionário, profeta, escritor do livro que inclusive você já consegue acessar o livro pelo link que vai estar aqui na descrição. Você consegue clicar e você consegue falar com a equipe dele para adquirir esse livro, que é Leitura para Tempos Difíceis. Estamos recebendo ele, simplesmente o pioneiro dos pregadores mirins no Brasil. Senhoras e senhores, hoje aqui no Youngcast, diretamente de Alphaville, meu amigo, meu parceiro, pastor Alex Silva. Seja bem-vindo, mano. Meu Deus do céu. Depois dessa apresentação, meu Deus do céu, é um prazer muito grande estar aqui. Como você disse, pô, muito tempo para essa entrevista acontecer. O quê? Um ano? Um pouco mais. Pô. Um pouco mais, né? Agora que a gente já tá aqui, o que eu tenho que falar aqui da assessoria? Pô, o tempo pra acontecer essa entrevista, mano? Cara, e pior que eu luto pra ser o mais prático possível, irmão. Mas assim, glória a Deus por esse momento. Ontem eu completei aniversário, né? E olha,
É um presente que eu tô recebendo estar aqui com você. Quantos anos você fez? Fiz 31, cara. Caramba, 31 anos, cara. Fiz 31. Eu sei que eu tenho uma idade também próxima da sua. Cara, o tempo está realmente andando pra gente, hein? Eu não sei, né? Eu não sei. Eu sempre falo pros que são mais velhos, o negócio tá ficando ruim pra vocês. Se a gente tá ficando velho, então vocês daqui a pouco já tá com o pé mais próximo da cova. Galera dos 40, dos 50, a gente tá chegando. Mas é uma honra, muito obrigado pelo convite. Eu sei que essa entrevista está aqui neste ambiente, que está o ambiente mais famoso hoje do Brasil. É aqui, cara. Caramba, ó. Não, valeu. Agora valeu toda a espera que eu tive pra ele vir aqui. Acabou de valer. Não, repete de novo, gostei. O ambiente mais famoso do Brasil é aqui. Principalmente foi meio gospel, né? Eu não conheço nenhum outro podcast hoje do meio cristão que tá hoje tendo tanta repercussão e tanto alcance. Parabéns pelo trabalho. Amém, meu amigo. É uma honra te receber aqui. Inclusive, eu já quero abrir esse momento aqui pra você não apanhar em casa. Então, faça as honras aí pra sua esposa. Pode ficar à vontade. Um abraço pra minha esposa Jennifer, pro meu filho Moses, que tá lá em casa. Vai completar 11 meses. 11 meses? 11 meses, vai completar 11 meses. Já colocou na escolinha pra jogar? Cara, pior que ele já tá chutando futebol, já, cara. Bom, todo filho do pai sempre chuta. Terrível. Mas eu acho que se ele for me observar muito, assim, se ele querer me imitar, eu acho que ele vai querer pregar. Vai querer pregar? Ele sabe que é a paixão do pai dele, eu acho que ele vai querer pregar. A pregação sempre foi a paixão maior, né, do que o futebol? Sempre foi a paixão maior que o futebol. Futebol foi muito o desejo do meu pai, que meu pai jogava, meu avô jogava, meus primos jogavam. Uhum. E ele sempre quis isso pra mim. Durante um tempo isso era um sonho, né? Pô, ser jogador, porque meu pai falava. Ministério foi algo que surgiu no meu coração como uma chama muito forte. Aí você descobre, cara, não é isso que eu amo. Não é isso que faz meu coração queimar. O que faz meu coração queimar é falar de Jesus para as pessoas. E desde então eu deixei tudo para trás e sempre tive uma cabeça muito direcionada para o que eu faço hoje, né? O que eu faço hoje é o que eu sempre amei fazer lá atrás, não mudou nada. Então se ele for puxar o pai, vai... É um reflexo, né? Hoje o que você faz é reflexo daquilo que você começou a fazer há anos atrás. 22 anos. 22 anos atrás. Ô Alex, agora fala uma coisa pra mim. Quando você, assim, ainda tava, né, nessa fase de... Começou a pregar, como era a preocupação com a sua família no sentido da infância? Tinha essa preocupação de, cara, ele tá assumindo uma grande responsabilidade, mas ele não pode perder a infância dele. Por que eu te pergunto isso? Porque eu vejo muitos vídeos seus, né? O Brasil e o mundo inteiro, nós vemos vídeos seus. E eu lembro que teve um vídeo esse vídeo que você responde, né, ali pra repórter, justamente essa questão. Cara, jogar bola é bom, mas não é a minha prioridade. Né, eu gosto de pregar a palavra. Naqueles vídeos, muitas pessoas comentam assim, pô, mas essa criança aí vai perder a infância. Ele tem que entender que ele é criança. E você sendo um pregador mirim, tendo tamanha responsabilidade, qual era a preocupação que sua família teve com você para que você não perdesse a sua infância? Sim, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa, de um certo modo, limitado à informação, né? Ela sempre foi uma pessoa muito simples, mas ela era dotada de uma sabedoria de Deus para sempre me instruir. Então, ela sabia desse chamado muito forte dentro do meu coração e ela sempre me deixou à vontade para escolher, para viver isso. Então, ela nunca me forçou a pregar. Eu nunca tive pastor na minha família, então não foi algo assim construído pelas pessoas. Foi algo que eu sonhei, estava dentro de mim. E foi com uma certeza muito grande isso que eu entendi a importância da infância, de brincar, e minha mãe também entendia isso. Só com futebol nos primeiros anos que ela causou um pouquinho. Causava? Mas assim, eu sempre tive cercado também de pessoas maduras que entendiam isso, a importância disso. Então, é claro que eu não vivi a fase da minha infância como uma criança comum, né? É uma criança com responsabilidades. Mas tinha tempo para brincar, tinha tempo para estudar, tinha tempo para, né, se divertir, tinha tempo de férias também, então eu não perdi tanto assim. Mas claro, a responsabilidade, de um certo modo, ela te dá uma carga a mais, né? Então assim, mas minha família sempre me cercou, sempre me blindou em relação a isso, então isso fez com que eu continuasse. Eu conheço muitos pregadores da minha época que pararam assim, não pararam de pregar, mas saíram definitivamente da igreja e ficaram frustrados com isso. Mas eu via que era muito uma pressão dos pais, pressão de quem estava agenciando na época, não era uma coisa que a pessoa amava fazer.
Então, o Alex que estava no púlpito era o mesmo Alex fora do púlpito. Então, eu não tinha essa distinção. Então, isso me ajudou muito. Você conseguia, então, se adaptar a todo tipo de ambiente. Sim, sim. Eu sempre digo que é você ser verdadeiro sempre, cara. Tipo, você não precisa ser um personagem. Você tem que ser verdadeiro. Hoje a gente vê muitas pessoas que são personagens. E chega um momento que você ser o que você não é, vai estafar você. Você vai se cansar. Quando você é aquilo que as pessoas querem que você seja, você também vai se cansar. Mas quando você é você de verdade, independentemente do tempo, do ano, as coisas sempre vão permanecer. Quem não é personagem é constante. Uma pessoa que é personagem, ela é inconstante. Judas andou 3 anos e meio com Jesus. Quando ele precisou deixar de ser um personagem, o que ele fez? Ele traiu. Agora, a pessoa verdadeira, ela vai ser a mesma aqui na sua frente, fora dessa sala de podcast, ela vai ser a mesma pessoa e é isso. Ou seja, podemos dizer que a autenticidade sempre vence. Sim, é uma das coisas que eu sempre priorizei, que eu sempre ouvi os meus pastores, eu sempre ouvi as pessoas que eram mais velhas do que eu, falando sobre essa questão de eu ser autêntico. Seja você. Entendeu? Então, eu nunca usei máscara para poder exercer o ministério. Eu nunca abracei um personagem para exercer o ministério. Então, Alex no púlpito era o mesmo Alex fora do púlpito. Agora, você, assim, sendo uma criança, você enfrentou muito preconceito, muita rejeição? Já teve aquelas igrejas, assim, que, tipo, pô, te olhou de cima e embaixo, o menino vai jogar bola Sim. te rejeitou e você se sentiu rejeitado? Muito, muito. No começo, principalmente, porque na minha época, não tinha muitas crianças pregando, pelo menos em evidência. E quando eu surgi, alguns pastores que são... Eu entendo eles... Falavam assim, pô, mas como a gente pode entregar um púlpito para um menino falar? O que ele vai falar que nós, homens mais velhos, experientes, vai ouvir e absorver? Aí existe uma diferença entre o conhecimento e a sabedoria. A sabedoria, ela é um dom de Deus. E ela flui no seu espírito para que você ministre através do espírito. Então, quem abre a boca? Quando você abre a boca, quem fala? Você ou o Espírito Santo? Então... Isso foi uma barreira muito grande. Muitos lugares não me recebiam. Muitos lugares tinham um certo preconceito quando eu chegava. Mas era até o momento que eu abria a Bíblia e Deus começava a falar. E aí muitas portas permaneceram abertas por conta disso. Existia um preconceito, mas eu entendia também que isso precisava ser vencido, precisava ser quebrado com humildade, né, com simplicidade, sem forçar a porta. E aí eu acabei, na medida do tempo, se tornando amigos de muitos pastores que no começo nem queriam me receber na igreja. Não te apoiava? Não me apoiava. Eu fui pregar uma vez numa igreja, cara, e o pastor chegou, o obreiro me convidou, o pastor chegou e falou, você vai ficar disciplina porque você trouxe o menino para pregar. Como você pode botar o menino para pregar? E aí o obreiro falou para ele, pastor, deixa ele falar, deixa ele pregar. Não tem problema, dá 15 minutos para ele. E aí eu recebi 15 minutos de oportunidade, comecei a falar. Quando eu comecei a ler, introduzir, o pastor olhou e falou, ele prega mesmo, de verdade. Aí ele fazia assim pra mim, continua. E foi um lugar que me abençoou muito, cara. Me abençoou muito. O pastor se tornou um grande amigo. Agora sim, hoje, né, fazendo aqui um comparativo com o tempo atual. Hoje em dia, de certo modo, a tecnologia ela ajuda muito. Sim, sim. Então hoje a tecnologia ela faz com que às vezes um jovem pregador, um jovem cantor, ele tenha uma ascensão muito rápida comparada antigamente, né? Que você tinha que... era DVD e para você se tornar conhecido tinha que pregar num grande congresso ou vender uma quantidade de DVDs que fosse suficiente para atingir boa parte do território brasileiro. Hoje não, hoje... A tecnologia está aí e facilita muita gente. Só que se nós fôssemos pegar aqui e comparar o Alex Silva daquele tempo, a criança, o menino ali de 9, 10 anos, que se tornou um pregador, e um pregador no tempo atual, com Instagram, com tecnologia, qual que vai ser a maior disparidade que a gente vai ter nessa comparação? O que um supera muito o outro e o que um tem que o outro não tem? Eu tenho essa resposta para você. O pregador atual, que ele tem hoje uma rede social muito forte, ele tem um alcance muito maior em um curto tempo. O pregador antigamente, ele tinha que demandar muito mais energia e força para poder alcançar. Então demorava mais tempo. Só que assim, o que torna uma pessoa marcante? O tempo que ela se dedica marcando os passos ou quando as coisas acontecem de forma muito superficial? Tem muita gente que ele tem muito número, mas ele não é marcante.
Boa. Pode analisar. Muitas pessoas me procuram hoje no Instagram. Hoje eu estou chegando, acho que passei de 120 mil seguidores. Tem pregadores que têm 1 milhão de seguidores. Só que tem muita gente que quando acessa um conteúdo meu, ele diz assim, cara, eu tenho um DVD seu. Eu comecei a pregar te ouvindo. Eu comecei a sentir desejo por falar de Jesus através de você. Eu fui curado através de você. Que é a diferença. Antigamente, demandava muito mais energia, muito mais tempo. Mas os pregadores de antigamente eram mais marcantes. Vamos falar, o Marco Feliciano. Você lembra de alguma mensagem do Marco Feliciano? Fala uma aí pra mim. Destronando Satanás, Tá do dia da aprovação. Você vai ver, tá vendo? São pregadores marcantes. Yes, isso. Cara, isso que você falou faz total sentido porque hoje em dia a gente vê, por exemplo, os pregadores atuais. Ó, eu entrevistei aqui o pastor Abílio Santana. Sim. Apanhei demais por isso. Mas, foi foi a única vez que eu apanhei, mas gostando de estar apoiando. Porque o Abílio Santana, você vai se identificar também nisso. O Abílio Santana é o cara que eu cresci ouvindo ele pregar. E por mais que as pessoas elas critiquem, o público de hoje, eles critiquem, algo que você falou agora é 100% real e visível nesses caras. Eles construíram um legado. Sim. E isso ninguém tira. Não tem como tirar o legado, cara. Não tem como tirar o legado porque ele marca pessoas. Legado é diferente de herança. Herança é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas. Uau. Então isso é totalmente diferente. Então assim, algumas pessoas falam, você marcou minha vida, não tem como tirar isso. Não tem como tirar isso. Se hoje algumas pessoas falarem, hoje você chegar para mim e falar, Alex, tira seu Instagram, tira seu canal. Você não vai conseguir me tirar do coração das pessoas que foram marcadas pela minha mensagem. Que foram marcadas por um DVD. É isso. É isso, cara. E aí eu queria já agora, vamos lá. Você é um cara... eu quero que você fale um pouco a questão sobre quem quer começar, quem quer dar o primeiro passo. Mas antes, dentro desse assunto aqui, desse contexto que a gente está conversando, é impossível continuar sem te perguntar isso. Qual o conselho que você daria hoje para o jovem que ele quer começar a pregar o evangelho? Qual que seria o conselho? Eu sempre digo que as receitas para um grande pregador sempre foram as mesmas. Nunca mudaram. Nunca mudaram. Legal. Uma vida constante de oração. Para você falar com as pessoas, você precisa ter tempo de fala com Deus. Quando você fala com Deus, você fica apto para falar para as pessoas. Você precisa dedicar tempo na leitura da palavra. Hoje, as pessoas elas se afastam da Bíblia. Parece que elas têm alergia da Bíblia. O pregador ele é muito superficial. Não estou dizendo todos, tá? Existem muitos pregadores atuais que são muito profundos e eu acredito que eles só são profundos porque eles não abrem mão de uma vida de leitura da palavra. Essas duas coisas são essenciais para você ser um pregador hoje. Pastor, mas para mim ser um pregador relevante, aí já demanda estratégia, você trabalhar a sua comunicação, você trabalhar a sua oratória, você estudar teologia, tudo isso é importante. É se dedicar. Você quer isso de verdade? Quero. É o que você quer ou é só uma sensação? É só uma emoção? Pastor, eu quero. Então dedica o teu tempo a isso, porque as coisas elas vão fluir naturalmente. Quando você falou isso aí, cara, já deu outro start aqui na minha mente, o Alex, que é em relação a como hoje mudou as coisas. A gente tava conversando com o pessoal que produziram um documentário recentemente. Esse documentário ele tá ganhando visibilidade muito legal. Que ele mostra o quanto as pessoas antigas, algumas pessoas, elas dão continuidade na oração. Sim. E numa parte desse comentário, cara, tem uma cena que é de uma irmã do círculo de oração, ela orando lá na frente, e todos os bancos vazios. Cara, o que aconteceu com a igreja? É triste, cara. É triste. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas querem sensações. Elas procuram sensações. Elas não querem relacionamento. Por isso que existem uma demanda muito grande hoje de divórcios. Por isso os relacionamentos hoje são fragmentados. Porque as pessoas sempre vão viver relacionamentos procurando sensações. Quando aquela relação não provoca mais sensações, não serve mais. Então hoje, a maioria dos nossos cultos, eu não posso generalizar, não posso pecar nisso. Muitos dos nossos cultos, eles provocam sensações. Eles não trazem para o relacionamento. Se você pegar essa irmã aí, senta com ela, ela vai te contar inúmeros testemunhos de experiências que ela viveu com Deus. E aquilo que ela viveu com Deus, mesmo que ela não esteja vivendo hoje, mesmo que ela esteja orando diante de uma igreja vazia,
ela vai falar, cara, lá atrás o que Deus fez na minha vida, eu não posso deixar isso aqui. Relacionamento é muito mais profundo do que sensações. Alex, agora vamos lá. Como dar o primeiro passo? A gente sabe que todo caminho ele tem a sua importância, mas todo caminho ele é e sempre será oriundo do primeiro passo, da decisão de começar, da ação de iniciar. Qual é a importância de dar o primeiro passo e como as pessoas devem entender que é fundamental você dar esse start? Sim, eu digo que para você dar o primeiro passo você precisa ter fé. A incredulidade é a fé do diabo. Porque o incrédulo, ele nunca age. O incrédulo, ele sempre vai ficar ali questionando. Questionando o porquê as coisas não aconteceram na vida dele. Mas ele nunca tomou uma decisão. Ele nunca tomou uma atitude. Para você dar o primeiro passo, você precisa ter fé. Foi assim com Abraão. Deus disse, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão não tinha visto ainda. Uau! Mas ele foi. Tudo começou no sai. Creu. E a Bíblia vai dizer, e creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Porque quando você dá o primeiro passo crendo na chamada, crendo no que Deus te chamou para fazer, ninguém consegue te parar. Para você dar o primeiro passo, você precisa entender que aquilo que você está prestes a viver é uma verdade. Não é uma miragem, é uma verdade. Então, isso é muito importante. Para você dar o primeiro passo, você precisa crer, você precisa acreditar. E eu sempre digo, nunca se compare com quem já andou 100 quilômetros com Deus. Se você está iniciando, entenda o teu momento. Entenda o teu momento. Porque às vezes assim, eu estou começando agora, quero me comparar com quem está andando há 10 anos. E essa comparativa é desleal. Porque o cara que está caminhando há 10 anos, ele já viveu experiências tão profundas que eu que estou iniciando agora não vivi. Eu vou chegar lá, mas eu preciso dar o primeiro passo aqui, crendo no que Deus vai fazer lá na frente. A decisão, então, ela é fundamental. Sempre ir. Fazer acontecer. Dar o vai, primeiro... meu irmão, vai. Independente do que o ambiente diga? Não, quem dá o primeiro passo não está preocupado com o ambiente. Quem dá o primeiro passo não está preocupado com a circunstância. Quem dá o primeiro passo, ele só quer viver a experiência, ele quer se aprofundar, ele quer ser impactado. Quando Pedro foi chamado por Jesus para sair do barco, ele estava preocupado se ele ia afundar ou não? Não, ele só deu o primeiro passo. Ele queria andar sobre as águas. E aí tem uma frase, o Feliciano até pregou isso. Ele disse, poderiam dizer assim para Pedro, pô, mas você afundou. Tá, afundei, mas eu andei. Quem foi de vocês que andou? Porque Pedro quis sair fora do barco, ele creu. Ele creu que ele poderia experimentar algo que ninguém viveu. Ele creu que ele poderia viver algo inédito. Ele poderia ficar ali dentro do barco, era o mais seguro. Mas ele saiu desse ambiente de segurança e se colocou num ambiente onde a fé dele foi testada. E aí ele viveu uma experiência que eu acho que nenhum homem, além de Jesus, viveu. Agora, eu falo uma coisa pra você, dentro desse contexto que você tá falando, cara, eu lembrei de Jeremias, né? Mas, Senhor, como eu não sei falar porque eu sou uma criança. E isso é algo que, assim, é extremamente contemporâneo, porque até hoje nós vemos muitas pessoas que ou elas não se autoconhecem, né? As pessoas sofrem de falta de autoconhecimento, porque elas costumam dizer assim, pô, mas como que eu vou dar o primeiro passo? Como que eu vou fazer as coisas se eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não tenho ferramentas, né? Essa questão, assim, da pessoa ter escassez de ferramenta. Quais são os primeiros passos para que a pessoa possa entender que tudo que ela tem em mãos pode ser uma boa ferramenta? Você falou algo muito interessante. Jeremias disse para Deus, eu não passo de uma criança. Qual foi a resposta de Deus para ele? Não digas que é uma criança. Por quê? Porque quando Deus te chama, ele não está olhando para o que você é hoje. Uau! Peguei! Você pegou? Peguei! Quando Deus te chama, ele está olhando para o que você é amanhã. Deus, ele está aqui no presente te chamando, mas ele está lá no futuro também. O Deus que te manda aí é o Deus que está lá na frente dizendo vem. O Deus que fala aqui agora vai é o Deus que está lá na frente dizendo vem. Deus nunca vai te mandar para um lugar onde ele já não esteja. Uau! Isso é importante. O que você precisa? Você precisa de Deus. Yes. Se Deus está no teu presente agora falando vai, é tudo o que você precisa. Porque o que necessitar, a ausência, a escassez, Deus vai suprir. Jesus falou sobre isso. Ele fala, vocês não devem temer o que vocês devem comer ou vestir. Não fiquem preocupados com isso. Deus, ele provê
quando você caminha pela fé. Eu comecei a pregar, eu não tinha sapato, não tinha terno, não tinha gravata. Eu tinha uma chuteira de futebol, irmão. Minha mãe trabalhava como doméstica, não tinha condição para comprar nada para mim. Eu cheguei em vários congressos para pregar com uma chuteira no pé e as pessoas olhando, dizendo assim, meu, quem que esse cara, quem que esse menino com essa chuteira, essa calça rasgada? Eu comecei a pregar, eu não tinha uma Bíblia. Eu pregava com a Bíblia emprestada. Mas nada disso foi uma desculpa para que eu não fizesse. Eu entendi o que Deus me mandou fazer. Eu falei, eu vou, Senhor. Tudo que eu preciso eu já tenho. É a tua presença. É a tua certeza. Que o Senhor está comigo. Uau. Isso faz, de certo modo, você sair da sua zona de conforto quando você entende isso, né? Você precisa sair da zona de conforto. Eu sempre digo isso. Quem está na zona de conforto parou de crescer. Legal. O crescimento é expansão. E expandir dói. Crescer dói. Tudo que você se propor fazer que vai te levar ao crescimento vai exigir de você um sacrifício. É o que as pessoas não querem fazer. Para Deus salvar o mundo, para Deus limpar o mundo do pecado, Deus precisou sair da zona de conforto dele. Deus precisou sair da sua glória. Precisou se humanizar para poder salvar a humanidade. Quer conquistar? Você quer alcançar? Você quer expandir? Você precisa ter essa coragem de sair da zona de conforto. Ou seja, a gente pode dizer que a zona de conforto ela é de fato um perigo para o sonhador. Cara, eu sempre digo que a zona de conforto é o ambiente mais perigoso para quem sonha. Vamos falar sobre José aqui. José teve um sonho, contou para os irmãos e a Bíblia diz que ele foi odiado. O que José viveu? O que José recebeu por ter sonhado? Pô, os irmãos venderam, traíram, jogaram na cesta. Você vai ter aqui várias coisas. Vários sofrimentos, vários traumas. Mas foram esses traumas que capacitaram José. Sim. E ele saiu da casa do pai, foi para a casa de Potifar, saiu da casa de Potifar, foi para a prisão, saiu da prisão, foi para o palácio, se tornou governador. Se José parasse ali, ele dizia, pô, cansei tudo. Tô no trono do Egito. Realizei meu sonho. Mas não foi isso. Ele administrou o Egito, irmão. Ele administrou a fome. Teve fome no mundo. O Egito tinha comida para vender. Teve fome em toda a terra. José administrou. Por quê? Aí ele vai explicar lá na frente. Ele diz para os irmãos, vocês tentaram mal contra mim. Deus transformou em bem. Para fazer como se vê agora. Preservar em vida um povo forte. Se o sonhador para na sua zona de conforto, ele deixa de crescer. Se ele deixa de crescer, ele deixa de contemplar outras pessoas. Tem muita gente morrendo de fome porque o sonhador parou na zona de conforto dele. Tem muita gente morrendo de fome porque os sonhadores pararam na sua zona de realização. Já realizei tudo que eu precisava. Já alcancei tudo que eu precisava. E o Senhor está dizendo, não, você precisa continuar. Porque enquanto você tem lenha, essa lenha precisa queimar. Enquanto você tiver fogo, esse fogo precisa queimar. Então a gente precisa entender que tudo que Deus nos dá, o sonho que Deus te deu, não é para morrer em você. Meu Deus. O sonho que Deus te deu é para você contemplar as outras pessoas. O dia que o teu sonho for só para você, Deus fala, vem para cá, você não precisa mais estar aí. Deus nos colocou aqui para servir. José entendeu isso, ele fala, eu sofri para que hoje vocês pudessem ter comida. Nossa, ele entendeu completamente o verdadeiro propósito. Você só entende no final, você já percebeu? Você não entende nada no começo e Deus não te fala. Deus só deixa você viver. Apanha aí, sofre aí, aguenta aí. Uau, lá meu Deus. na frente, você vai parar e você vai dizer, nossa, agora eu sei que o Senhor pode todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. É lá no final que você entende tudo, que você fala, cara, olha, isso me trouxe a isso, que me trouxe a isso e que cumpriu isso. No começo você não entende nada, irmão. Você sofre, você chora, você vai orar e fala, Deus me responde, Deus fica quieto. Deus não fala com você, Deus só deixa você viver. Meu Deus. E você falando de José, sabe o que eu acho interessante? É que o propósito nunca foi os irmãos se curvando. Uhum. O propósito sempre foi o governo. Sim. Porque o sonho que ele tem, quando simbolizando os irmãos diante dele, na verdade está falando do governo que Deus tinha direcionado para a vida dele. Sim. E na maioria das vezes, a gente pode dizer isso, na maioria das vezes,
todo sonho que Deus te dá, ele é incompatível com a sua realidade. Sim. Por quê? Por que na maioria das vezes o sonho ele é muito mais... É aquela questão assim, da pessoa olha e fala, como é que eu vou acreditar que esse sonho vai se tornar realidade se hoje a realidade que eu vivo é completamente diferente do que eu sonhei? Sonhos são coisas impossíveis, sonhos são coisas absurdas. Eu tenho a mensagem que eu falo isso, promessas absurdas. Promessas absurdas, legal. Promessas absurdas. Deus vai falar assim, ó, eu tenho uma nação, eu quero construir uma nação. Aí Deus chama um homem que o pai dele construía ídolos. Deus quer formar uma nação monoteísta. Aí Deus chama alguém na casa de um homem que construía altares. Aí Deus disse, vou te fazer uma grande nação. A mulher dele é estéril. Meu Deus. Como é que Deus vai plantar semente de sonhos? Deus sempre planta semente de sonhos em pessoas improváveis. Yes. O sonho ele sempre vai ser para aquele que é improvável. O sonho é isso, é algo absurdo, é algo fora da curva, é algo que parece irreal. Só que eu sempre digo, quando Deus entrega um sonho para alguém aqui, Deus não está olhando para o que você é. E Deus não está preso à nossa circunstância. Deus não está preso à nossa realidade. Deus não está preso a isso. Por isso que Ele te dá sonhos. Ele sabe que você pode alcançar. Você só está distante agora. Mas lá na frente você vai alcançar. Meu Deus. Vocês estão pegando, tá pegando aí, produção? Alex, cara, falar de José é algo assim muito legal, porque José, ele faz parte, né? A narrativa, a história de José, tudo aquilo que ele viveu, que ele sofreu, é algo que a gente pode comparar hoje em dia na maioria das pessoas. Sim, cara, eu prego muito sobre José. E uma das coisas da história de José que mais me deixa impactado é os momentos em que ele foi acusado injustamente. Injustamente. Ó, analisa comigo. Quando ele foi acusado injustamente pelos irmãos, né? Ah, lá vem um sonhador e tal. O que os irmãos fizeram? Arrancaram a túnica dele, mancharam a túnica de sangue, e a túnica foi a prova de que José estava morto. Mas José não estava morto. Os irmãos usaram a túnica que o pai deu, a túnica colorida, para poder provar para o pai que José estava morto. Certo? Arrancaram a túnica dele. Ali se abriu uma ferida muito grande. Ele vai para a casa de Potifar, ele se torna o escravo preferido. O escravo excelente. Prosperou Potifar. José está crescendo, José está amadurecendo. Ele recebe uma túnica também diferente. Aí você fala assim, cara, sabe aquela ferida que eu tive lá atrás? Eu fechei, cicatrizou. Tá aqui, eu superei. Nunca mais essa ferida vai se abrir. Aí Deus diz assim, quando a mulher de Potifar assedia José e ele não cede à tentação, qual é a prova que ela tem nas mãos para poder acusar José? A túnica, irmão, arrancou de novo a túnica. Olha o trauma que você disse que não ia viver de novo e você vive. Deus vai permitir você viver esse trauma várias vezes, se for necessário. Deus vai te permitir sofrer várias vezes a mesma coisa, se for necessário. Se isso for provocar em você amadurecimento. Todas as vezes que Deus quiser te mudar de nível, mudar a dimensão que você está vivendo, Ele vai provocar uma confusão no teu ambiente. Porque só assim você se move. Porque senão você fala, cara, tô bem. A ferida se cicatrizou. Deus disse, deixa eu te ferir de novo. Porque quanto mais eu estou te ferindo, mais eu vou te usar. Mais longe eu vou te levar. Então, se você tem túnicas e você perdeu túnicas e você diz assim, eu acho que isso nunca mais vai acontecer, se Deus quiser, vai, cara. Se você ainda não chegou onde Deus quer que você chegue, você vai sofrer muito ainda. Essa parte de José mexe muito comigo. Quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Se Deus tiver que te bater, se Deus quiser que te moer várias vezes para você se tornar um vaso pronto, Ele vai fazer, Ele é Deus. Ponto final. E como eu tenho que agir para entender que esse processo que eu estou passando, que Deus está fazendo se repetir, né? Que a gente está falando de um processo que é repetitivo na vida de alguém. Como que eu consigo entender e aceitar que, cara, esse processo é porque Deus está me ensinando algo. E se Deus está repetindo esse processo, esse ensinamento, é porque provavelmente eu estou errando em algo. Eu estou errando em aprender algum ponto valioso dessa lição. Como deve ser essa observação? Cara, o que você precisa ter é algo chamado esperança. Esperança. Esperança é algo muito essencial. Satanás, ele tem trabalhado muito com a desesperança. A desesperança, ela é ali o passo inicial do desespero. Quando você é esperançoso,
A palavra esperança vem de esperar. Esperar. É você aguardar. É você esperar. A palavra do Senhor diz, eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. Por quê? Porque quando você está na turbulência, quando você está no dia mal, você precisa se lembrar do propósito. E esse propósito vai te fazer esperar um momento. Vai te fazer suportar o momento. E aí a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão. Nenhum daqueles que esperam em Deus morre fadigado. Você pode estar no momento de fadiga, mas você não morre fadigado. Aqueles que esperam no Senhor são supridos. Aqueles que esperam no Senhor, eles são envolvidos pela graça. Aqueles que esperam no Senhor, eles são contemplados por uma força, às vezes naquele momento ele não tem. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Cara, eu já suportei coisas que eu achei que eu não suportaria. Como é que eu suportei? Eu não posso trazer isso pra mim. Não tinha capacidade nenhuma em mim. Foi Deus. Foi Ele. Ele que chegou e falou, você tá esperando? Então recebe. Recebe a força para suportar. Recebe a força para caminhar. Recebe a força para correr. Recebe a força para voar. Uau. Os que esperam no Senhor renovarão. É isso, é esperar, ter esperança. Essa questão assim de renovar as forças e a questão também da fadiga, que é um momento que chega para a vida de toda pessoa, me faz lembrar muito de Elias, né? Sim. Porque Elias, ele é ameaçado, ele é o cara vai pra cima, faz acontecer, profetiza aqui, e vai e luta contra os profetas de Baal, e vai lá e Deus, manda fogo do céu. Deus manda, Deus responde a oração dele. Um cara fervoroso, um cara que tinha muito de Deus, mas chegou o momento que ele recebeu uma ameaça. Esse cara, ele se transforma em alguém completamente triste, se isola, corre, foge e pede a morte. Como que a gente explica essa questão assim de Elias fugir do problema chamado Jezabel? Cara, esse texto é muito poderoso, cara. Porque a gente pode colocar Elias juntamente com Moisés como um dos maiores profetas do Antigo Testamento, pelos sinais, Sim. pela forma como ele foi usado por Deus. E como é que alguém que ora para Deus derramar fogo do céu e ele evidencia isso? Como é que alguém pega a espada e mata os profetas que sentavam à mesa de Jezabel? Como é que alguém que experimentou coisas sobrenaturais chega no momento que ele fala, eu não quero mais isso? Ele entrou num momento de crise existencial. Por quê? Porque às vezes você faz algo esperando alcançar um resultado. Você semeia esperando ter uma certa semeadura. Mas e quando as coisas saem do teu controle? Sai daquilo que você planejou, sai daquilo que você criou, a expectativa que você criou. Você fez algo esperando alcançar aquilo. E quando aquilo não chega? Geralmente, o ser humano, quando ele espera resultados, ele entra em crise quando esses resultados não vêm. Elias falou, olha, toda Israel reconheceu que há um Deus em Israel. Toda Israel reconheceu que Deus é comigo. Mas uma mulher não reconheceu. Uma falsa profeta não reconheceu. Uma pessoa que nunca teve experiência com Deus não reconheceu. E às vezes, o não reconhecimento de uma pessoa provoca toda a confusão na sua mente. Às vezes você pode ter 100 pessoas que dizem assim para você, cara, esse podcast é uma benção. O que você está fazendo é poderoso. Mas aí vai vir alguém que não tem experiência com Deus, que não sabe do teu propósito, que não sabe o motivo pelo qual você está aqui e vai dizer, não, isso aí não é de Deus. Você entra em parafuso. Você entra em crise. Mas você não deve olhar para a crítica de quem não tem experiência com Deus. Você não deve olhar, tem uma frase que diz, não aceite críticas construtivas de quem não construiu nada. Isso é uma verdade. Quem está criticando Elias é Jezabel. Ele entra em crise, ele entra em parafuso e ele diz, Senhor, me mata. Só que Deus está dizendo, você não pode morrer. Você ainda não concluiu. Quem tem uma chamada de Deus, ele não morre, ele transfere. Ele ainda não tinha transferido a unção. Ele não poderia morrer. Deus não ia matar ele. Exatamente, volta novamente ao legado. Qual legado Elias tinha deixado ainda? O legado é o que você deixa nas pessoas. Ele precisava de um auxiliar. Ele precisava de alguém que ele compartilhasse a unção. O profeta de Deus não pode morrer retendo a unção. Ele tem que compartilhar. Ele tem que dividir. Ele tem que passar. Por quê? Porque Deus ele transita entre gerações. Deus ele transita no tempo. Então, Elias entrou em parafuso por causa de uma ameaça. De uma ameaça. Só que Deus o resgatou por causa de uma promessa. É isso.
Meu Deus. Elias entrou em parafuso por conta de uma ameaça. E Deus o resgatou por conta de uma promessa. A promessa sempre vence a ameaça. Porque promessa fala de continuidade. Ela sempre vence a crise. A crise passa, a promessa fica. Deus disse para Moisés o quê? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todos eles tiveram crise. Mas a promessa de Deus sempre teve viva entre as gerações. O povo de Israel ficou 400 anos sem ouvir a voz de Deus, dentro de uma escravidão. A promessa estava de pé, a promessa não morreu. Uau. A promessa permanece. A crise passa, o tempo passa, reis morrem, reis vivem, imperadores vêm, vão. A promessa sempre permanece. Vai passar, né? Acho que a frase assim, vai passar, né? Tem até um hino que fala, vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Uhum. Às vezes é difícil você, né, criar essa consciência de que o que você está passando é uma fase, é um processo de que ele vai passar, porque às vezes nem todas as pessoas elas têm a resiliência para lidar com o processo. Sim. Para lidar com o quanto o processo ele é doloroso, e quanto o processo ele amassa, porque você nunca vai ver um processo que é um tempo bom. Sim. O processo que é aquele de tapinha nas suas costas, o processo que não te mói, sim, né? sim. O processo que ele de fato não tritura você ao ponto de você falar assim, Senhor, eu não quero mais. Porque é o que a gente vê em Elias, né, cara? Sim. Ele pediu em seu ânimo a morte. Tipo assim, Senhor, olha, pra mim mata. agora não dá. Ele diz, eu não sou melhor do que os meus pais, né? E é interessante isso porque ninguém passa pelo processo sorrindo. Mas ninguém sai do processo enfraquecido. Uau. Não, produção, pega. Ninguém passa pelo processo sorrindo. Mas ninguém sai do processo enfraquecido. Uau. Dói, irmão, mas você sai forte. É aquilo, não é uma frase, cara, muito popular. O que não te mata te deixa mais forte. Então, Deus, ele sempre vai permitir você passar por um processo porque ele quer que você se fortaleça. É aquilo, você quer ficar mais forte? Quero, levanta esse peso. Vai doer teus músculos, o teu corpo vai dizer pra você, não, você não precisa fazer isso, mas você vai estar resistente. É isso. Ninguém passa pelo processo sorrindo, mas ninguém sai de um processo enfraquecido. Ele te arranca lágrimas, mas no final ele te traz forças. É isso. Cara, Davi, por exemplo, a gente vê que Davi passou por um processo, porque rejeitado pelos pais. Cadê? Tem mais filho aí, ó, o menor, aquele que, o insignificante, ó, tá lá no campo. Atrás das ovelhas. Atrás das ovelhas. E Deus foi encontrar Davi lá, tá? Deus disse que viu ele lá. Lugares, né? Que lugares que Deus tem costume de ir encontrar as pessoas, Deus pode ver, né? Só Deus pode ver aquilo que o homem não consegue enxergar. Deus disse, né? Falou pra Samuel, eu não vejo o que o homem vê, eu vejo diferente. Então, às vezes você pode estar escondido num lugar, dentro de um processo difícil, achando que Deus não tá te vendo. Deus tá te vendo, eu não tô te vendo. Teu pastor pode não tá te vendo. Teu amigo pode ter te esquecido. Mas os olhos de Deus te alcançam lá, atrás das ovelhas, no buraco, na cisterna, na caverna. Deus te acha lá, cara. Deus tem o poder de te achar nos lugares mais obscuros da tua existência. Deus te acha lá. Se em Gênesis a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, só mostra que só Deus pode ir na escuridão da nossa existência. Uau. Bíblia. O lugar que ninguém vai é o lugar que Deus vai. É o lugar que Deus vai. E a gente encontra essa referência, por exemplo, né, porque tem muita gente que mora numa comunidade. Quantas pessoas que a gente vê aqui, quantos pregadores, pastores, cantores que hoje têm um ministério, mas foram encontrados num quarto simples, num barraco, dentro de uma comunidade. Isso é um pretexto, Alex, pra gente dizer assim que Deus não se limita a ambientes, a lugares. Deus não se limita a ambientes, a lugares, Deus não se limita a circunstância, Deus não se limita às tuas limitações. Deus não se limita a isso. Deus está fora de tudo isso. Uhum. Então, às vezes, nós criamos os nossos preconceitos. Deus não tem preconceito. Deus não tem. O preconceito é um conceito pré-formado. Deus não trabalha com preconceito. Ele sabe de tudo, meu irmão. Deus tem um conceito igual você formado. falou lá atrás, ele te vê não só no seu start, mas Deixa eu ele falar uma coisa, Deus chamou Davi sabendo quem Davi era, irmão. Sabendo o que ele seria também lá na frente, sabendo o que ele faria. E nem por isso Deus disse, não te quero. Deus disse, esse aí é segundo o meu coração. Deus sabe o motivo por que ele te chamou. Eu posso não saber. Aí eu tenho um preconceito.
eu falo das tuas costas, eu tento te menosprezar, eu tento diminuir as tuas conquistas, eu tento tentar entender que às vezes a forma como você tá fazendo é de uma forma errada. Se ele tá aí alguma coisa, ele tá fazendo, hein? Tá batendo 1 milhão de visualizações, o que será que ele tá fazendo? Deus sabe, cara. Deus te chamou sabendo das tuas limitações, sabendo quem você é, sabendo das tuas fragilidades. A gente pensa que as nossas fragilidades escandalizam a Deus, né? Opa, Não, interessante. cara. As Deus nossas sabe, fragilidades não escandalizam a Deus? As nossas fragilidades escandalizam as pessoas. Porque as pessoas elas têm dificuldade de lidar com pessoas humanas. Mas Deus, ele se fez homem para ensinar a humanidade a serem humanos. Uau! A gente precisa entender isso, cara. Cara, se eu sentar, a gente tá aqui conversando. Se eu te conhecer mais profundamente, eu tenho que entender que você é um ser humano. As pessoas elas não entendem isso. Às vezes as pessoas me veem, pô, pastor, pregador, itinerante. Elas podem ver um momento de fraqueza meu e dizer assim, acho que ele não é homem de Deus. Preconceito. Deus não tem preconceito. Deus tem um conceito formado sobre você. Deus disse, eu sei o pensamento que eu tenho de vocês. Meu Deus. Deus sabe, cara. Deus sabe, por isso que ele te chamou. Porque ele sabe quem você é. Ele sabe das suas fragilidades. Ele não se escandaliza. O teu pecado, Deus sabe lidar com o teu pecado. Deus já tem perdão pro teu pecado. Deus já tem um caminho pro teu pecado. A gente que não tem, às vezes, né? Fica perdido, fica de mágoa, cheio de tristeza, desesperado. Deus não. Você tá aqui, tá arrependido? Tem perdão pra você. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, irmão. Deus já sabia. Ele já sabia de tudo. Deus já sabia de tudo. Deus não tem preconceito. Então, às vezes, a gente fica muito limitado ao lugar, da onde a pessoa vem, quem é a família dele, qual é o recurso que ele tem nas mãos, se ele é rico, se ele é pobre. Pô, a gente vê isso dentro das igrejas hoje, pô, a questão do, se ele é preto, se ele é branco. A gente sabe disso. Deus não tem isso. E quando você falou assim, ó, por exemplo, que eu achei interessante, as pessoas elas têm dificuldade de entender a humanidade das outras. A gente pode dizer que às vezes errar com alguém, frustrar alguém é o melhor caminho para essa pessoa entender que você é humana? Cara, assim, as pessoas elas têm dificuldade de lidar com a humanidade das outras porque elas vestem uma roupa de hipocrisia. De hipocrisia, sim. Certo? Sim. Jesus, ele amaldiçoou a figueira porque a figueira, ela tinha folhas, mas não tinha frutos. O que traz frutos? Arrependimento. As folhas mostravam uma aparência muito boa. Jesus olhou e disse, seca. Porque você tem folhas, mas não tem frutos. O que eu observo? As pessoas, elas olham para você, elas enxergam as tuas fraquezas, elas criam maneiras de te condenar. Só que quando é com elas tentam encontrar uma forma de se safar. Elas querem ser perdoadas, mas elas não querem perdoar. E se existe uma coisa pelo qual Deus não perdoa, um pecado que Deus não perdoa é daqueles que não conseguem perdoar. Deus só tem perdão para aqueles que perdoam. Então nós temos dificuldade hoje. Eu preciso te olhar não pela minha perspectiva. Posso ser profundo aqui? Vai. Você me permite? Vai. Vamos lá? Qual o texto que nós usamos assim, né? Pô, Jesus disse, amai ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo, certo? sim. Jesus ampliou o conceito desse mandamento. Amai o teu próximo como eu vos amei. Porque se eu tentar amar o meu próximo como a mim mesmo, e se eu tiver uma ausência de amor próprio, como é que eu vou conseguir amar o meu próximo? Uau, peguei. Jesus falou sobre o divórcio. Vamos expandir essa conversa? Jesus disse, Deus nunca quis. Deus só deu por causa da dureza do coração de vocês. Por quê? Porque na dureza do nosso coração eu não consigo externar o amor pro meu próximo. Aí Jesus disse, eu vou ampliar o conceito. Você não tem que amar o seu próximo como você. Você tem que amar o seu próximo como eu vos amei. Eu tenho que olhar para você a partir da visão de Cristo. Eu tenho que te amar a partir do amor de Cristo, não a partir do meu amor. O meu amor é preconceituoso, cara. O meu amor, ele é terrível, ele é falho. Eu preciso te amar. Sabe o que é o amor de Cristo, cara? É eu chegar, pô, você me magoou muito. Eu chegar e dizer pra você, cara, eu não queria te perdoar, mas eu preciso te perdoar porque Cristo me ensinou. Isso.
é você deixar de viver da tua maneira e passar a viver da maneira de Cristo. Uau! Meu Deus! Isso é um assunto que, assim, muitas pessoas, elas, por ter dureza no coração, né, não falam com tanta frequência e tanta facilidade, que é justamente a questão do perdão. Sim, sim. O perdão é muito importante. Por exemplo, você perdoaria alguém, um assassino, por exemplo, de um filho seu? Cara, é difícil. Eu posso te falar assim, meu filho tem 11 meses. Se alguém o matasse, eu não sei o que eu faria. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia não diz que eu devo seguir algo porque é fácil. A Bíblia diz que eu devo seguir algo porque é certo. Se eu pegar a Bíblia e tentar colocá-la dentro dos meus conceitos, eu vou moldá-la da minha forma. Jesus veio para poder nos dar um modelo, porque outros modelos não conseguiram. Se eu viver da minha forma, eu não consigo. Eu preciso viver da maneira de Cristo. O que eu acho que é certo? O que a Bíblia diz que é certo? Entendeu? Às vezes, na maioria das vezes, cara, a gente age da maneira como a gente acha que é certo. A gente age pelos impulsos, pelas emoções ali. Claro, não é uma coisa fácil, irmão. Eu sou pai, eu sei o que é isso. Se alguém chegar e fazer um mal pro meu filho, não sei qual vai ser a minha reação inicial. Entendeu? Mas a Bíblia manda eu seguir algo que é certo. E isso às vezes machuca a gente. Eu vi um vídeo essa semana muito forte. Porque alguém fala, não, isso é impossível. Cara, é possível. Uma mãe perdoou o assassino do filho. Ela foi na prisão lá, olhou pra ele e falou, não tenho ódio de você. Deus mandou eu te dizer assim, que eu te perdoo. Você tá livre disso. Cara, isso é forte. as pessoas querem ouvir coisas que massageiam o ego delas. Jesus veio esmiuçar o ego da humanidade, a dureza do coração. Por isso a Bíblia diz que Deus ia pegar o coração de pedra e transformá-lo em coração de carne. Porque Deus nos fez homem. Uau. Ô Alex, agora, outro cara também que eu gosto muito é Eliseu, né? Porque Eliseu é um cara que assume um legado. Né? Cara, o Eliseu... Você olha pro chamado de Eliseu, ele estava atrás da 12ª junta de bois. Tava lá, arando terra. Aí Elias vem, joga a capa sobre ele e diz, me segue. Cara, Eliseu, ele levanta, a Bíblia diz que ele quebra os carros, mata boi, queima ali, e ele segue. O que eu aprendo aqui? Que você nunca estará pronto para a próxima fase, para o próximo nível da sua vida, se você não tiver disposição de abandonar o teu passado. Nós nos apegamos a coisas, nós nos apegamos a situações que para a próxima fase que nós queremos viver em Deus, essas ferramentas, esses instrumentos, essas coisas não serão necessárias. Nós precisamos deixá-las. O teu passado não precisa mais de você. O teu futuro precisa de você. Eliseu está acessando uma nova dimensão de algo que ele nunca viveu antes. Eu não sei se ele tinha expectativa disso. Eu não sei se ele sonhava com isso. Eu só sei que até o momento de Elias colocar a capa sobre ele, ele não vivia isso. Mas quando ele recebe a capa, ele diz, eu preciso deixar tudo para trás e eu preciso me lançar nessa nova dimensão que Deus está me chamando. Sabe por que tem pessoas que não avançam? Porque elas são apegadas ao passado, à velha maneira de ser. Esses dias eu recebi uma crítica muito pesada, assim. Alguém diz assim, ele não prega mais como antes. Pô, se com 31 anos eu continuar pregando como eu tinha 9 anos, eu não cresci, cara. Eu preciso avançar para onde Deus está me chamando. Então é isso. Se você ficar pegado ao teu passado, cara, você nunca estará pronto para o que Deus tem para você lá na frente. E Eliseu, ele me traz essa lição. Para viver o seu futuro, né? Exatamente. O passado, ele prende. Sim. Posso falar aqui para as pessoas que estão assistindo? Presta atenção. O passado te aprisiona a uma situação que você não está vivendo mais. O futuro te leva para uma dimensão que Deus quer que você viva. O futuro te leva para a dimensão que Deus quer que você viva. O passado, ele te prende a uma situação que você não está mais vivendo aquilo. Tá lá atrás, você não tá mais vivendo, mas ele te prende. Só que Deus está dizendo, o futuro é para destravar você, para você ir para o que eu quero que você viva.
E essa questão que você falou do passado é interessante, porque tem muitas pessoas que elas se prendem ao passado, às vezes não é nem pelo que foi feito no passado dela ou pelo que ela tem, mas pelo fato de algumas pessoas conhecerem o passado dela. Sim, sim. Já reparou que tem muita gente que fala que, tipo, não, eu não vou fazer tal coisa, eu nunca vou pregar numa igreja porque meu passado, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. As pessoas conhecem o passado, mas na sua fala aqui a gente entende outro detalhe que é importante. Uhum. As pessoas conhecem o seu passado, mas só Deus conhece o seu futuro. O passado está muito ligado a acesso a coisas, a emoções. As pessoas elas têm acesso ao seu passado, mas elas não têm acesso ao seu futuro. Por isso que eu digo que o teu passado não precisa mais de você, porque ele está lá atrás. Você já viveu ele. Agora eu te digo, você vai ficar preso pelo que você já viveu ou você vai se segurar naquilo que você pode viver? Se Deus tem acesso ao seu futuro, ele está dizendo, vem porque eu tenho algo para você. Vai, cara, se lança nesse futuro. Mas você nunca vai chegar lá se você estiver preso ao passado. Ao passado. A âncora, as situações, as coisas que você fez lá atrás. Uau. Então a porta para você viver o futuro é o perdão. É você se arrepender. Por isso que João disse lá no deserto da Judéia, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele está falando de coisas que tá chegando, que é futuro, é novidades, é boas novas, mas ele falou arrependa-se. A palavra arrependimento é mudança de mentalidade. Você não acessa o seu futuro se você tiver a mentalidade do passado. Você precisa ser transformado, ter a mente renovada, porque só com a mente renovada você entende a vontade de Deus. Com a mente cauterizada pelo passado, você nunca vai conseguir ouvir o que Deus tem para você. Você nunca vai conseguir enxergar o que Deus tem para você. Perceba que a pessoa que está presa ao passado, Deus fala com ela, olha, eu tenho coisas boas para você. Ela diz, não, mas para mim não. Ah, eu não consigo. Ah, porque meu pai foi assim. Ah, porque minha mãe me traumatizou. Ah, porque eu vivi traumas no meu relacionamento. Aí Deus diz assim, sua mente está cauterizada pelo passado. Renove a sua mente para você entender a minha vontade. E você vai ver que a minha vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Uau! Ô Alex, falando dessa questão de arrependimento, por exemplo, nós tivemos recentemente no cenário, né, no gospel, o caso, por exemplo, do GC Aguiar. O GC Aguiar, ele é um jovem compositor que tem belas canções. Muito as talentoso. suas canções, né, alcançaram não só o Brasil, mas o mundo inteiro. E aí, por um momento, ele abriu mão, saiu do mercado gospel, fez um anúncio, etc. Informou sobre a sua homossexualidade, que tinha dificuldades em lidar com isso ainda quando estava na igreja, seguindo a sua carreira, etc. E hoje ele voltou. Né? Então ele realmente falou, olha, eu estou reconciliando, eu realmente me arrependi, eu quero dar continuidade. Como que você enxerga assim essa questão do GC Aguiar hoje? Hoje você enxerga assim, cara, não, ele realmente está arrependido, realmente é um cara assim que está voltando por arrependimento? Cara, quem só pode falar sobre isso é Deus, né? Sim. Só Deus pode ter acesso ao coração do homem para saber se realmente ele se arrependeu ou não. O nosso papel como igreja é receber. Sim. Né? O filho pródigo, quando voltou para casa do pai, o pai não quis saber do discurso dele. O pai só disse, tem aqui roupa nova, tem aqui sandália, tem aqui anel e vamos comemorar porque você estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. O que nós devemos fazer? Qual é a nossa missão? É abraçar. Abraçar, trabalhar, discipular. Talvez ele tenha vivenciado essas situações por uma ausência de um discipulado profundo. Vida na vida, pessoas próximas. Porque às vezes você se torna uma pessoa tão evidente, tão talentosa, que você entra numa zona de isolamento. As pessoas criam isso, uma redoma. E aí você deixa de ser discipulado. Não estou dizendo que o Gessé foi isso. Eu estou dizendo que pode ser que tenha sido. É uma grande probabilidade. Que ele não tenha conseguido lidar com os problemas. Porque o problema do GC Aguiar, tem muita gente que tem outros problemas. Talvez o dele esteja relacionado à sexualidade, né? Outros estejam relacionados a outras coisas. Esses problemas a gente precisa aprender a lidar. E esses problemas é através do discipulado, é através de uma vida de devoção com Deus, é através de uma renúncia constante. É você caminhar, você cai, se levanta, renuncia aquilo, renuncia a sua queda, se arrepende, volta a produzir bons frutos, volta às boas práticas. Né? Então, assim, como é que nós podemos dimensionar isso? Pô, eu não vou saber te dizer se o GC se arrependeu ou não. Só Deus pode.
Nós, como igreja, precisamos abraçar e ver, a partir de hoje, ele voltar a fazer as boas práticas. Ver os frutos, compor né? os frutos a partir disso. A resposta tá aí, cara. Porque sabe por que muitas pessoas elas se escandalizam com isso? Porque a resposta é mais simples do que imaginamos. A gente fica tentando complexar coisas que Deus simplificou através do evangelho. Coisas que são simples, né? E na sua fala, você citou aí um ponto que é importante, que você conhece a árvore justamente pelos frutos, né? Exatamente. Jesus falou sobre isso, né? Você vai conhecer a árvore pelos frutos que ela está dando. Entendeu? Então, nós precisamos ter essa dimensão. Pô, vamos dar tempo, vamos esperar. Poxa, ele está sendo acompanhado. Eu creio que tem pastores acompanhando ele. Também eu acredito que ele decidiu voltar, não foi da noite para o dia. Eu acredito que tenha sido um processo também ali. Eu acredito que ele também fez renúncias, né? Para estar onde está. Eu acho também, é um conselho, né? E é um conselho muito pessoal. Eu acho que tornar isso muito midiático pode ser prejudicial, porque talvez o que ele precise mais é de um relacionamento mais íntimo, mais profundo ali, ser resguardado também. Ah, voltou agora. Não, você já vai voltar a cantar, você já vai voltar a ministrar. Não estou dizendo que Deus não use, porque Deus usa. A gente sempre tem que estar disposto para ser usado por Deus. Mas eu falo para as emoções, sabe? Para a alma da pessoa. Isso é importante. Deus, ele entende as questões da sua alma. E a alma da pessoa, ela precisa ser curada. Esse rapaz, ele sofreu muitas coisas, muitos ataques na internet, muita gente, falando. Imagina como a mente dele deve estar. Acredito que ele ter voltado foi uma decisão de coragem também. Tem gente que não volta mais, porque fica completamente traumatizado. Então, acho que tem que dar tempo para ele, tempo para a alma dele ser curado. E pelo talento que ele tem, eu acredito que daqui a pouco ele vai estar aí também voltando a compor e abençoando muita gente. Sendo boca de Deus, né? Usado para transformar muitas pessoas. Exatamente. Nós temos o caso do Gessé, que assim, ele saiu, né? Ele veio, saiu, agora ele está de volta, mas nós também temos tantas outras pessoas, né? Cantores, cantoras que passaram pelo meio, não voltaram, e nós temos alguns casos específicos, assim, de algumas pessoas que elas vão para a internet para justamente criticar a igreja. Sim. Né? Sim. Criticar aquilo que um dia elas falavam, aquilo que um dia elas tornavam público, quanto acreditavam. Como que você enxerga essas pessoas? Jesus disse, vai passar os céus e a terra, a minha palavra não há de passar. A palavra de Deus, ela é imutável. O que muda? O pensamento humano, as emoções humanas, os sentimentos humanos, ele se altera. Eu não posso definir a verdade por aquilo que eu sinto. A verdade é a verdade, independente daquilo que eu sinto. Eu pergunto, essas pessoas que elas estavam livres para sair. Deus nunca prendeu na igreja. Jesus nunca prendeu ninguém dentro da igreja. Eu acredito que não tenha nenhum líder que prenda alguém na igreja. Você é livre, cara, para ir, para vir, para estar, para não estar. Mas algumas pessoas, elas saem e elas querem criticar uma situação traumática que ela viveu e elas generalizam. E aí elas acabam sendo injustas com isso. Porque se lá atrás ela vivia uma verdade, abençoando pessoas, edificando pessoas, então aquela verdade já não é mais verdade? Então aquilo se apagou? Eu preciso saber quem é você. Você é o que você é agora? Ou você é aquilo que você era antes? Qual verdade você está? Naquela que você defende agora? Ou naquela que você defendia antes? A gente precisa ter essa noção. Inclusive, teve até um vídeo meu que viralizou aí, que eu respondi uma cantora, que ela foi no podcast, e ela falou exatamente isso. Ela criticou, e ela tem criticado muito, de forma muito pejorativa, a igreja. Cara, eu hoje estou ali auxiliando, né, numa igreja, sou pastor auxiliar dentro de uma comunidade. A igreja é extremamente essencial. A igreja está lá. A igreja está em lugares em que o Estado não está. A igreja, ela faz um trabalho de restauração de pessoas que o Estado não faz. A igreja, ela prospera as pessoas que pelo Estado estariam em uma condição de miserabilidade. Porque a pessoa, ela vive lá, ela tá fumando, tá bebendo, tá se drogando. Ela vem para a igreja, ela muda totalmente os valores. Ela deixa de gastar dinheiro com droga, com bebida, com prostituição. Ela melhora a mente dela, ela vai se aprimorando, ela vai querendo estudar, ela vai querer melhorar. O que isso acontece? Qual é o resultado de um homem e de uma mulher que está com a mente sarada? Ele começa a produzir frutos. Aí ele começa a prosperar.
ele começa a crescer, a família começa a prosperar, os filhos começam a prosperar, o ambiente, não estou dizendo que não tem dificuldades, tá? Eu só estou dizendo que quando princípios são transformados, o conceito da sociedade também muda. Esse é um trabalho que a igreja faz há milênios. Esse é um trabalho que a igreja faz há anos. E aí alguém que surgiu agora, faz parte de uma nova geração, quer criticar verdades que estão sendo ensinadas. Verdades que estão sendo aplicadas e estão dando resultados. Porque ela se frustrou. Porque ela queria viver de uma maneira e que a comunidade não aceitou. Os irmãos não aceitaram. Cara, ninguém expulsou ela da igreja. Ela saiu. Ela é livre. Ela não é obrigada. Ninguém é obrigado. Mas você precisa entender se aquilo que você estava vivendo lá atrás era uma verdade ou é isso que você está defendendo agora. Você pode sair da igreja, fazer o que você quiser sem criticar a igreja, pô. Eu conheço pessoas que elas estavam na igreja, saíram da igreja e nunca criticaram a igreja. Por quê? Porque elas entenderam que um dia elas precisariam voltar ao Gessé. E Gessé é um grande exemplo disso. É isso que a gente precisa entender. Uau. É essas coisas que precisam ser aplicadas hoje. Alguém precisa ensinar para essa geração isso. É muito achismo. Muito achismo. Uau. Cara, essa consciência ela é uma consciência assim, fundamental, né? É importante demais. Até porque algumas pessoas que saem da igreja, né? Eu também conheço pessoas que saíram e essas pessoas, de verdade, elas não acusam a igreja. Algumas pessoas, elas realmente dizem, cara, eu errei, eu falhei, eu entendo que vou ter o meu momento, eu acredito que eu vou voltar, mas elas fazem completamente o contrário. Elas não criticam a igreja. Porque assim, cara, preste atenção. Jesus, ele chateou muita gente, tá? Oh. Tem gente que pensa que Jesus só chateou os fariseus. Vai ler a Bíblia, irmão. Jesus chateou todos aqueles que não aceitavam o que ele ensinava. Uhum. Teve gente que caminhou com Jesus. Caminhou mesmo. E chegou um tempo que falou, teu discurso é duro demais. E o deixaram. Chegou um tempo que Jesus estava multiplicando pães e peixes, alimentando a multidão. A Bíblia diz que a multidão foi atrás dele por causa do pão. Ele disse, vocês estão atrás de mim por causa do pão, né? Por causa do pão. Jesus chateou muita gente. Tem gente que pensa que Jesus só chateou os fariseus, os saduceus. Jesus chateou muita gente, cara. Jesus chateou alguém que andava com ele, lado a lado, Judas. Judas foi chateado por Jesus. Judas é aquele cara que hoje ele sairia da igreja falando mal de Jesus. Ele sairia da igreja dizendo assim, pô, Jesus me chateou. Ele tinha problemas, ele tinha preconceitos. Judas, ele tinha ali, ele queria fazer da maneira dele. Tem um texto na Bíblia que diz que quando a mulher pecadora chegou diante de Jesus, quebrou lá o frasco, derramou um perfume caro, Judas diz assim, por que não pegou esse dinheiro e deu para os pobres? Olha o discurso, falso moralista. Aí a Bíblia vai dizer que ele não queria dar o dinheiro para os pobres, ele queria o dinheiro para si mesmo. Isso foi tão verdade que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Não era algo muito caro. Porque existe alguém que o coração está tão corrompido, que o diabo não precisa pagar muito caro para ele. Às vezes oferece algo que nem vale a pena, mas a pessoa aceita. Só porque ela tá magoadinha. Só porque ela tá feridinha. A convivência fere. A convivência com Jesus também nos fere. A convivência com Jesus também nos magoa. No sentido de, cara, você precisa morrer para que eu viva em você. Acontece isso. Hoje dentro da igreja existem muitas pessoas que elas querem viver da maneira delas. Elas não querem ser incomodadas. Mas o evangelho não é isso. O evangelho é confronto. Todas as vezes a respeito da nossa maneira de ser, da nossa forma de ser. Aí a pessoa sai da igreja e fala, cara, isso aqui não presta, é uma igreja muito preconceituosa. É claro, eu sempre falo que a gente sempre tem que procurar, como cristãos, um equilíbrio. A gente não pode ser nem tão legalista, a gente não pode banalizar tudo. A gente tem que sempre buscar o equilíbrio em Cristo. Uau. Cara, Alex, muito bom, assim, é um papo completamente edificante, eu tenho certeza que muitas pessoas elas serão tocadas, né, com tudo que foi falado aqui, mas eu sempre peço em todas as entrevistas que o meu convidado ele seja a boca de Deus em um tempo específico,
porque é o propósito aqui disso tudo, né? Então a gente investe em tecnologia, em ferramenta, justamente para que pessoas sejam alcançadas. Eu queria que agora você continuasse sendo boca de Deus e falasse diretamente para quem está nos assistindo agora aquilo que Deus direcionar aí ao teu coração. Olha, nós precisamos ter no nosso coração a convicção daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Eu postei um vídeo há algumas semanas no meu Instagram de como hoje as pessoas estão tão superficiais. Elas estão vivendo relacionamentos superficiais, elas estão tendo um conhecimento superficial e elas estão se afastando cada vez mais de coisas profundas e de coisas reais. A palavra do Senhor diz que nós devemos prosseguir, persistir em conhecer a Deus. Porque só o conhecimento de Deus pode nos livrar dos traumas, nos livrar da depressão, nos livrar da tristeza que tem norteado essa geração. Jovens que estão se matando, jovens que estão se lançando em situações de constrangimento por causa de likes, de curtidas, por causa de visualizações. O Senhor está dizendo, essa geração, ela se envolveu muito em um relacionamento através das redes sociais e deixou de viver um relacionamento real. Eu só preciso dizer uma coisa para você. Volte a queimar no quarto da oração. Mateus capítulo 6, Jesus disse, quando você for orar, entra em teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Deus em secreto. E o teu Deus que te ouve em secreto te recompensará. Nós precisamos voltar a queimar no secreto, para que possamos ser cada vez mais eficaz no público. Quem queima no secreto terá a capacidade de fluir no público. A sua vida pública precisa ser um reflexo daquilo que você vive com Deus no secreto. Todos os teus problemas vai se resolver no quarto da oração. Uau! Senhoras e senhores, esse foi o Alex. Alex, eu queria te agradecer por você ter vindo aqui. Foi assim uma entrevista incrível, uma entrevista fantástica. E eu tenho o costume de dizer assim, que quando eu vou fazer uma entrevista, cara, eu sempre sento com o conhecido, com o convidado e levanto conectado, levanto com a conexão. Então nós estamos conectados, conte com a gente aí e manda pra cá, assim, eu já quero o seu livro, né? Então manda o livro pra cá pra gente deixar aqui no podcast e anunciar. Esse livro é algo muito poderoso, é um marco pra minha vida, meu primeiro livro, né? Que eu tô lançando. E ele foi escrito através de mensagens que eu preguei e eu transcrevi e se tornou esse livro. São 31 mensagens que se tornaram devocionais e o título do livro é Leitura para Tempos Difíceis, porque eu sei que no momento da aflição tudo que você mais precisa é de um pão. Foi assim com Elias, quando ele estava no momento de crise, Deus disse, olha, tá aí o pão cozido nas brasas para você comer uma botija de água. Então esse livro é isso, é esse pão, é esta água para poder refrigerar você, para poder alimentar você no momento que você estiver enfrentando um processo de dificuldade. Então esse livro vem para poder abençoar muita gente. Cara, tá disponível? Onde que vai estar o livro para quem quiser acessar? Quem quiser, e já deixa as redes sociais também. Quem quiser, né, comprar, adquirir os nossos livros, nos procure através das redes sociais, do nosso Instagram, né, PR Alex Silva OFC. E lá você vai encontrar maneiras para poder adquirir. A gente vai enviar esse livro para todo o Brasil, para quem quiser comprar. Então pode ficar tranquilo, a gente está criando uma logística para que isso aconteça da maneira mais eficiente possível. Esse foi o nosso querido amigo Alex Silva aqui no YangCast. Não se esqueça, aqui na descrição tá o link para você falar com a equipe para adquirir o seu livro. Também o Instagram do Alex vai estar aqui, só você clicar no link, tá? E assim, ó, você que está aqui hoje pela primeira vez, vai lá no Instagram do YangCast, segue lá, porque todos os cortes da entrevista já estão disponíveis no Instagram. Então você já consegue ir no Instagram e pegar o corte que você acha que mais se identifica com você, ou com um amigo seu, baixar esse corte, postar no status do WhatsApp, enviar para os seus amigos e nos ajudar, porque quanto mais longe a nossa mensagem chega, mais pessoas são alcançadas. No episódio de hoje nós aprendemos coisas extremamente valiosas e algo que nós aprendemos aqui que é fundamental e você deve levar isso
para a sua vida é você entender a importância do processo. O processo, ele basicamente, ou geralmente, ele arranca lágrimas dos seus olhos. O processo, ele gera cansaços no seu corpo. O processo te gera vontade de parar, ele te faz querer desistir ou até mesmo olhar para trás. Mas a grande verdade é que por mais que o processo ele cause essas coisas, algo que é infalível, o processo te tornará mais forte para lidar e enfrentar qualquer outra situação. Então, se você está passando pelo processo e já entendeu que é apenas um processo, relaxa, respira, descansa, confia e creia, porque nenhuma noite é eterna. E logo pela manhã a alegria virá. Esse foi o nosso episódio do YoungCast de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora aqui, esse vídeo aqui é o próximo que você tem que assistir. Dá uma assistida aqui nesse conteúdo. É um episódio completo aqui do YoungCast. E aí você sai desse, já pula pro outro, que eu já vou te recepcionar e já vou falar com você, tá bom? Deus abençoe!